Livro do profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo 1. A primeira visão dos querubins. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve ele, sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem, com fogo a revolver-se, e um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como cor de ambar que saía dentre o fogo. E no meio dela saía a semelhança de 4 animais, e esta era a sua aparência. Tinham a semelhança de um homem, e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e luziam como a cor de cobre polido. E tinham mãos de homem debaixo das suas asas, aos 4 lados, e assim todos 4 tinham seus rostos e suas asas. Uniam-se as suas asas uma à outra, não se viravam quando andava, cada qual andava diante do seu rosto, e a semelhança do seu rosto era como o rosto de homem à mão direita. Todos os 4 tinham rosto de leão, e a mão esquerda, todos os 4 tinham rosto de boi, e também rosto de águia, todos os 4. E o seu rosto e as suas asas eram separadas em cima, cada qual tinha 2 asas, juntas uma à outra, e 2 cobriam os corpos deles. E cada qual andava diante do seu rosto, para onde o Espírito haviam de ir. Iam, não se viravam quando andavam. E quanto à semelhança dos animais, o seu parecer eram como brasas de fogo ardentes, como uma aparência de tochas. O fogo corria por entre os animais, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. E os animais corriam e tornavam a semelhança dos relâmpagos. E vi os animais, e eis que havia uma roda na terra junto aos animais, para cada um dos seus 4 rostos. Ao aspecto das rodas, e a obra delas eram como cor de turquesa, e as 4 tinham uma mesma semelhança. E o seu aspecto e a sua obra eram como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Andando elas, andavam pelos 4 lados deles, não se viravam quando andavam. Essas rodas eram tão altas que metiam medo, e as 4 tinham as suas cambas cheias de olhos ao redor. E andando os animais, andavam as rodas ao pé deles, e elevando-se os animais da terra, elevavam-se também as rodas. Para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito os impelia, e as rodas se elevavam defronte deles, porque o Espírito da criatura vivente estava nas rodas. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas, e elevando-se eles da terra, elevavam-se diante as rodas,
defronte deles, porque o espírito dos animais estava nas rodas. E sobre a cabeça dos animais havia uma semelhança de firmamentos, como um aspecto de cristal terrível, estendido por cima sobre a sua cabeça. E debaixo do firmamento estavam suas asas direitas, uma em direção à outra. Cada uma tinha duas que lhe cobriam o rosto de uma banda, e cada uma tinha outras duas que cobriam da outra banda. E andando eles, ouvi o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, e a voz de um estrondo, como o espírito de um exército, parando eles, abaixando as suas asas. E ouviu-se uma voz por cima do firmamento, que estava por cima da sua cabeça. Parando eles, abaixava as suas asas. E por cima do firmamento, que estava por cima da sua cabeça, havia uma semelhança de trono, como de uma safira. E sobre a semelhança do trono, como que a semelhança de um homem no alto sobre ele. E vi como a cor de âmbar, como aspecto de fogo pelo interior dele, desde a semelhança dos seus lombos e daí para cima. E desde a semelhança dos seus lombos e daí para baixo, vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele, como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Esse era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, caí sobre o meu rosto e eu vi a voz de quem falava.